Prezados irmãos, irmãs, é com muito prazer que eu quero aqui nesta oportunidade direcionar a todos a minha saudação. E que a presença de Deus, de Cristo Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo seja real em nosso meio. E que assim todos os nossos irmãos que fizeram seus esforços para poder estarem aqui conosco nesta oportunidade sejam de fato abençoados e ajudados por esse Deus maravilhoso, por Jesus, pela Virgem Maria, pela Santa Avó Rosa e também pelo Santo Profeta Irmão Aldo. Da mesma forma, estendo esta minha saudação àqueles que estão nos acompanhando a partir de agora. Que toda a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Irmão Aldo esteja convosco. Eu convido os meus irmãos para poder ficar em pé e quero lhes dizer, irmãos, que a nossa reunião, de fato, precisa ser uma reunião devotada ao reino dos céus. Inclusive porque hoje é dia de Santa Comunhão na matriz de nossa igreja, onde o nosso próprio Jesus, com todo o seu poder, com todas as suas virtudes existentes nele, vai fazer o grande milagre da transubstanciação dos elementos, onde os pães serão transformados na sua carne e o suco de uva transformado no seu sangue, para que haja vida em nós. Que os meus irmãos estejam com seu pensamento voltado a este momento muito importante também de Santa Comunhão. Com esta fé, oremos, dando início oficial à nossa reunião. Querido Deus, nosso bondoso e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos na Tua casa, na Tua igreja, aqui nesta congregação de Chapecó. E estamos muito felizes, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dera de estarmos aqui vivos, com saúde, nos deu a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Que o Teu nome, ó Deus, seja exaltado. Que o Teu nome, Jesus, Príncipe da vida, nosso irmão, nosso amigo, também seja exaltado, Jesus. Te amamos, Mestre querido, e que todo o nosso louvor, toda a nossa adoração seja direcionada ao Senhor, porque o Senhor pagaste um preço muito alto pela nossa libertação. E por isto que não nos esquecemos do Senhor Jesus, que o Teu nome seja exaltado como sinal de eternidade. Pedimos ao Senhor, Mestre querido, que esteja aqui conosco, sim, Jesus, Sua presença real, nos ajudando, nos direcionando na Sua palavra. Que o Teu nome, Virgem Maria, Mãe do Mestre, também seja exaltado por todos nós, como nossa Mãe, como nossa Rainha dos Céus. Que o Teu nome, Santa Avó Rosa, o nome do Irmão Aldo, enfim, de todos os santos do reino dos céus, dos antepassados que foram escalados para poder estar aqui conosco, sejam também exaltados. E como Teu servo, eu entrego a direção, sim, meu Pai, a direção desta santa reunião. Que o Senhor possa nos conduzir maravilhosamente, que todo o Seu poder, que toda a Sua glória seja manifestada nesta igreja. Em Teu santíssimo nome, em nome do nosso Mestre querido Jesus, em nome da Virgem Maria, dos apóstolos, da Senhora Santa Avó Rosa
e do Senhor irmão Aldo. Eu declaro a nossa reunião deste domingo iniciada para a honra e para a glória do reino dos céus. Amém. Cantemos de número 1, Igreja Forte. Amém. Os irmãos que têm os seus lugares poderão estarem se assentando nos seus devidos assentos. E em prosseguimento, irmãos, de nossa santa reunião, nós iremos cantar um hino em louvor ao Senhor Jesus. Como eu disse aos irmãos, hoje é um dia de santa comunhão na matriz da igreja. Como nos informou o santo irmão Aldo, também nós poderemos participar, não pela prática, mas pela fé. É importante que estejamos nesta santa reunião com o nosso pensamento voltado para o Senhor Jesus. E cantemos o hino 114, Teu sacrifício, Jesus.
Cantemos também Gratidão pela Salvação, de número 123. Eu adoro ao meu Jesus, pelas vitórias que o céu me concedeu, através da mensagem desta igreja, aprendi a ser filho de Para finalizar esta parte, cantemos Ouve o Teu Salvador, de número 143. Desperta de tua ilusão, tu que busca prazeres no mundo, agora que nele há, se acabará um segundo. Pecador,
Sangue
sou o mensageiro de Deus, o Criador, e vou ensinando a viver no seu temor. Onde for preciso, meu Jesus me enviar, irei com muito gozo muitas almas saciar. Que felicidade eu sinto no meu coração, por saber que sou de Deus, já é pra mim um galardão. Nas mãos da Santa Avó Rosa, com todo o meu amor, vou sempre me entregar, ajudando com fervor. Nesta Santa Igreja Apostólica fiel, que nesta terra é o caminho do céu, tudo hei de fazer para sempre batalhar e com belas vitórias a Deus Pai glorificar. Nesta linda jornada, muitas almas ganharei, com a unção celeste, incansável eu serei, trabalhando com coragem e toda a dedicação. Um maravilhoso dia ganharei meu galardão. Até chegar ao
desta vida edificam nossa alma e nos fazem felizes assim. É poder saber que um dia, quando findar nossa vida, partiremos para o céu e revermos Santa Avó Rosa, tão linda e tão formosa, abençoando o povo seu. Vou pela vida a cantar, alegrando corações, confortando multidões, anunciando o Salvador. Vou falar da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para quem aqui chegar, que continuem nesta igreja, que é a esperança de quem quiser no céu chegar. Espero ansioso, com todo o meu esforço, vou pela vida a cantar, alegrando corações, confortando multidões, anunciando o Salvador. Vou falar da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para quem aqui chegar, que continue nesta igreja, que é a esperança de quem quiser no céu chegar. Rosa,
Passaremos agora, irmãos, para a palavra de nossa igreja. A chave para entrar no reino dos céus é a obediência. A palavra obediência significa disposição de hábito, capacidade e surreição para obedecer, aceitar os ensinamentos, orientações, conselhos, regras que norteiam as diretrizes. No sentido espiritual, desde o princípio Deus estabeleceu suas leis, seus mandamentos, a fim de nos guiar conforme o seu propósito em nossa criação. Tanto foi o seu amor, bondade e misericórdia, que mesmo o homem pecando, se afastando do seu Criador, ele nunca se esqueceu da criatura que criou à sua imagem e semelhança. Procurou resgatá-la através dos ensinamentos transmitidos pelos patriarcas, profetas, seu próprio Filho Jesus, apóstolos em nossos dias, 2 novos servos formados por ele, seu amado Filho, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Infelizmente, hoje, a situação da humanidade é crítica em relação à desobediência, pois os valores de honra, moral e respeito e obediência foram substituídos pelo eu sei, eu posso, não preciso de opinião, entre outros artifícios para não obedecer. Quando nós meditamos sobre obediência, necessitamos ver em nossa vida os princípios da palavra de Deus que nos mostra o caminho para o respeito e obediência àqueles que estão sobre nós. Principalmente Deus, o nosso Pai, que tenhamos temor a Ele, que andemos no seu caminho, que amemos, que servimos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para que obedeçamos sua lei e os seus mandamentos. Obediência aos santos. Eles foram criados por Deus para preparar os seus filhos na terra. Quantos ensinamentos que estão registrados nas Escrituras, quantas orientações e determinações, justamente para evitar os abusos, inconvenientes e o pecado. Deus recomendou através de Salomão: não toqueis em meus ungidos, não maltrateis os profetas. Obediência aos pais. Assim está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. A responsabilidade dos pais não está somente na criação e necessidades materiais, mas na educação, na formação moral e espiritual. Obediência à igreja. A igreja é a escola da vida espiritual. A igreja, seus pastores, são mensageiros de Deus que trazem a palavra ao nosso coração. Mensagens que edificam, que fortalecem, que ensinam a proceder de um filho de Deus. Obediência às autoridades e os seus superiores. As autoridades são escolhidas para dirigir, governar, orientar, preservar uma nação. Os superiores são pessoas capacitadas de preparar e ensinarem e colocar o crescimento profissional. A obediência a Deus e tudo o que Ele ordena em sua palavra nos proporciona uma vida feliz. A obediência é a chave para prosperarmos em nosso caminho, para sermos bem-sucedidos.
A seguir, vamos retransmitir uma mensagem do Santo Irmamaldo sobre a obediência. Sacrifício é o tema da mensagem, publicada no Boletim Oficial de número 2103, Obediência e Sacrifício. Levando-se em conta todo o sacrifício feito pelo reino dos céus, em favor especialmente por nós apostólicos, por todos que sinceramente queiram alcançar a perfeita e justa, cada um deve se lembrar que deve fazer a sua parte de obediência e sacrifício em favor da obra de Deus na terra. Lembre-se de que o amor e obediência e sacrifício se paga com amor e renúncia. Cada apostólico deve se lembrar que é o seu dever de sacrificar-se pela obra da igreja e servir a Deus. Entretanto, é importante que todos lembram-se que o maior e mais perfeito sacrifício de um filho de Deus deve fazer prova do seu amor e gratidão, do seu esforço para ser em tudo obediente à nossa doutrina e disciplina de sua igreja, visto que nelas estão expressas a perfeita vontade divina, sem a justa obediência, a qual deve ser o fruto da humanidade, do amor do Filho de Deus. Todo e qualquer esforço deixará de ser agradável a Deus. No caso dos apostólicos, não será reconhecido pelo Santo Consolador. Entendam, portanto, que todo esforço que fizerem para cumprir o ministério na igreja, todo esforço feito para frequentar as reuniões, até mesmo para contribuir, deve ser realizado e acompanhado de uma perfeita obediência a toda a vontade divina. Portanto, um fiel às ordens da Santa Vó Rosa e às minhas ordens. Entretanto, é dever de um gesto de amor e de gratidão sacrificar-se para a honra do reino dos céus, visto que deles recebemos a verdadeira vida. E assim sendo, cada apostólico obediente valoriza a sua própria fé, dando assim um alto valor a tudo que fizer em favor da igreja, que é a representação do reino dos céus na terra. Como primaz da igreja, em nome do Consolador, apelo ao nosso povo, aos jovens, à mocidade, os adultos e de todas as idades e os idosos que obedeçam fielmente toda a doutrina que aprendem. Obedeçam todas as ordens de nossa disciplina, obedeçam com amor o Santo Consolador, as minhas ordens como primaz, a fim de que tudo quanto fizerem para bem servir a igreja seja regado como bálsamo da perfeita obediência. Estimados irmãos, Jesus desta Santa Igreja Apostólica preparou a Santa Vó Rosa para ser o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, e ela muito se esforçou para ensinar a vivermos como verdadeiros filhos de Deus e legítimos cristãos. Da mesma forma, o Santo Irmamaldo, primaz e profeta, pastor por excelência, nada alterou a nossa doutrina e disciplina vindas dos céus. É preciso entender que foi com grande luta do Santo Irmamaldo para manter e fazer prosperar tudo aquilo que Jesus ordenou. A Santa Vó Rosa que implantasse na igreja, à custa de muito sacrifício, persistência, com boa vontade e esforço. Atualmente, mesmo esses santos estando na glória celestial, afirmamos que, como direção da igreja, não vamos permitir alterações doutrinárias e disciplinárias, modificações em nossas reuniões ou na forma de proceder do viver de um apostólico, pois são estas a garantia da vitória de cada apostólico fiel desta igreja e de um santo caminho na terra que é a chave para os céus.
Relativamente é fácil desfrutar de uma herança, principalmente quando for merecida. Porém, não podemos desperdiçar o esforço que alguém fez para nos legar esta herança. Nossa doutrina é de fato diferenciada, que qualifica a nossa existência como povo de Deus na terra. E não só quanto ao modo de se vestir, de se apresentar em nossas reuniões. Deve ser apostólicos em todos os lugares e ocasiões, aliado à obediência às regras quanto à aparência, à roupa e tudo aquilo que os outros não vê como sentimentos ocultos no coração, também precisam ser corrigidos e disciplinados. Outros não podem ver, mas Deus vê e cobra a obediência daqueles que querem ser os seus filhos. Não adianta alguém estar na igreja apostólica e ao mesmo tempo compartilhar a sua vida com os erros, com os maus costumes, que abomina a presença de Deus. Mesmo que seja uma desobediência pequena, que parece algo comum, a somatória das consequências poderá levar a pessoa a perder toda a graça divina em seu viver. Apostólicos não tentam pular a disciplina da igreja, agindo como se fosse permitido. Não pense que Jesus e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo são misericordiosos com a sua desobediência. Você estará enganando a si mesmo e poderá levar outros a se desviarem do caminho santo. Há muitos que fazem tudo o que vem na cabeça, desobedece a nossa doutrina, nossa disciplina, nossa igreja desacata os pais, os mais velhos, as autoridades, falta com consideração em relação ao próximo, desprezam o esforço dos colegas de ministério e acham que são melhores nas atividades que exercem. Engana a si mesmo e incomoda aqueles que realmente são apostólicos sinceros. Esperamos que todos os irmãos sejam perseverantes e fiéis para manterem obediência a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Nunca tente, mesmo disfarçadamente, infiltrar algum costume ou hábito contrário da nossa doutrina e disciplina. Não queira modificar aquilo que Jesus determinou à igreja. O Santo Irmão Aldo nunca aceitou e nem tolerou ideia e disciplina que fosse modificada, porque ela expressa a vontade de Deus, que custou muita luta por parte da Santa Avó Rosa para implantá-la, mantê-la. Não abuse da misericórdia dos nossos santos. Seja humilde, simples de coração, porque assim serás bem-aventurado e feliz. Quando o Santo Irmão Aldo disse que estávamos preparados para representar a Deus como seus legítimos filhos, ele demonstrou a confiança no povo e a esperança de que, dirigindo a igreja em espírito como um anjo de Deus, seus ensinos jamais seriam esquecidos. Lembre-se que não é por acaso que fomos chamados para fazer parte do plano de salvação de Jesus e da Santa Avó Rosa. Não é por acaso que fomos ensinados a ter a consciência, a fé. Não foi por acaso que o nosso Senhor foi sacrificado para nos salvar. Não é por acaso que Ele alimenta a nossa fé através do corpo e do sangue na Santa Comunhão. Existe um plano divino de redenção e de salvação para a maior obra da criação, o homem, que foi feito à imagem e semelhança do Criador. O preço da traição é muito alto, pois a desobediência, a indisciplina, o desacaso com a obra de salvação de Deus lhes tira o mérito, principalmente das bênçãos e da proteção celestial. Esta é a razão que estamos lembrando esses ensinamentos, esse assunto muito importante para os nossos dias, que é a valorização da fé através da obediência e consagração.
E completando esta mensagem, o Conselho nos manda orientações do irmão Aldo. Vamos recordar algumas orientações do Santo Irmão Aldo com relação ao proceder às nossas reuniões, transmissões que levam o nome da igreja. Por determinação de Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo orientaram o povo para não bater palmas durante as reuniões. O Santo Irmão Aldo, por ocasião das festas nas congregações, como a presença de autoridades, prefeitos, vereadores, deputados, determinou que fosse feito um agradecimento único, sem falar o nome de ninguém. Por ocasiões festivas em nossa sede, antes de começar as reuniões, geralmente cantava-se solos e era anunciado o nome do hino, o nome do solista da congregação. Nosso primaz determinou que fosse anunciado somente o nome do hino. Quando foram iniciadas as transmissões de nossas reuniões, começaram a colocar o nome do hino, o nome do regente, o nome do solista. Nosso irmão Aldo solicitou que fossem retirados e deixados somente o nome do hino. Alguns solistas começaram a fazer gestos quando cantava. O profeta Santo Irmão Aldo mandou um recado que não queria este tipo de manifestação. O cantar deve ser normal, sem expressões corporais. Alguns pastores estavam divulgando suas escalas antecipadamente e avisando os irmãos que ia em tal congregação. O Santo Irmão Aldo pediu que não divulgasse as escalas. O nosso profeta Irmão Aldo orientou sobre a questão de dedicatórias, homenagens, aclamações direcionadas às reuniões, exceto aquelas que se encontram nos boletins oficiais e nos hinos próprios que contêm narração. Estas foram as recomendações que foram dadas justamente para inibir o orgulho, a vaidade, a exibição de alguns, a exposição desnecessária que leva à competição e o desviamento do propósito de servir o reino dos céus. E certa vez o profeta disse: não estamos aqui para nos exibir, aparecer. Nosso propósito é adorar, exaltar, glorificar todos os santos e divulgarmos o Consolador. Vamos unidos, humildes, sinceros, respeitar, valorizar o ministério que alcançamos, para que a nossa adoração seja aceita no reino dos céus. Em outra ocasião, ele afirmou: o louvor, até mesmo a mensagem daqueles que querem se aparecer, não passa do teto dos nossos templos e não chega na presença de Deus. Prezados irmãos e irmãs, pela luz da nossa doutrina, nós sabemos que Deus é amor. E se não fosse esse amor de Deus para conosco, eu afirmo aos irmãos, ninguém estaria aqui hoje. Porque o amor de Deus perdoa, restaura, vivifica, e a prova exata está na doutrina quando disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que
todos que nele cresce não perecesse e tivesse a vida eterna. Então esse amor divino de Deus, esta compaixão do Pai, fez que nós estivéssemos aqui nesta oportunidade. Porque lá no princípio do mundo, como eu disse aos irmãos ontem à noite, quando o primeiro casal que recebeu as orientações de Deus, o que podia e que não podia fazer, Deus poderia então, a partir daquele momento, acabar com a raça humana. Mas não, irmãos. O amor de Deus foi tão grande, como diz a palavra do boletim. Ele enviou quem? Seus patriarcas, seus profetas, o próprio Senhor Jesus. Com qual finalidade? Para poder nos encaminhar, nos direcionar ao caminho que nos leva para a eternidade. Esta foi a vontade do Senhor. Esta foi a vontade de Deus, a perfeita vontade expressa do Pai. Porque, irmãos, Deus não tem prazer na condenação de ninguém. Mas sim, Deus tem prazer na salvação destas preciosidades que Ele criou com as suas próprias mãos. Todas as obras que Deus fez, Ele fez perfeitamente, de uma forma maravilhosa. Mas a criação do homem e da mulher é algo que nos chama muita atenção. Porque Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E nesta oportunidade, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para esta recomendação que é importante para todos nós, que está em São João. Não ameis o mundo, nem tudo que nele há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque no mundo há concupiscências da carne, há concupiscências dos olhos, a soberba da vida, e não é do Pai, mas é do mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre nele. Nesta palavra do apóstolo São João, que foi direcionada a uma determinada igreja, ao povo de Deus, ele aqui não está se referindo sobre o espaço físico do mundo. O apóstolo não está dizendo sobre o sol, sobre a terra, sobre os pássaros, sobre tudo aquilo que Deus criou. Mas o apóstolo estar afirmando sobre as coisas que os homens que se distanciaram de Deus, os homens que se afastaram do seu Criador e caíram no pecado, para que nós não pratiquemos tais coisas que Deus não aprova. Embora nós estamos no mundo, trabalhamos no mundo, estudamos, inclusive neste mundo, enfim, tantas coisas que realizamos neste mundo, mas o apóstolo está dizendo que a nossa vida não é este mundo.
Não há glória que nós não devemos estar se apegado com as coisas deste mundo, com os prazeres da carne, com os prazeres dos olhos. E disse o apóstolo: tudo passa. Mas aqueles que permanecem em Deus viverão para sempre. Então ele está dizendo que as coisas deste mundo, irmãos, os prazeres momentâneos deste mundo, isto passa como o estralar de dedos. Entenderam? Então, todo cuidado é pouco com o tentador, que quer nos ligar com as coisas do mundo. O tentador quer que nós nos apaixonemos com as coisas do mundo. O mundo do poder, o mundo da grandeza, o mundo da riqueza, o mundo da fama, o mundo da corrupção, o mundo dos status. Então todo cuidado é pouco. E nesta igreja, os nossos santos, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, assim como esta orientação que nós acabamos de ouvir de um profeta de Deus, nos orientando a forma como nós devemos nos comportar na reunião, a forma como nós devemos fazer um solo. Tudo isso, irmãos, para quê? Para o nosso bem, para a nossa salvação. Mas querendo ou não, assim como existe no mundo pessoas que querem estar no poder de todas as coisas, inclusive querem ser muito mais do que Deus. Grandeza. Eu sou grande, eu tenho condições, eu tenho dinheiro, eu faço aquilo que eu quero, eu vou aonde eu quero. O mundo da fama, irmãos, não é para os filhos de Deus. Mas mesmo com tanto ensinamento, com tanta doutrina, durante os anos que o irmão Aldo esteve aqui conosco nos orientando, nos deparamos com pessoas que querem se exaltar a si mesmo. Querem se glorificar. Porque eu canto melhor, porque eu rijo melhor, porque a minha pregação é melhor, porque eu tenho dinheiro e tudo eu posso. Deparamos com pessoas desse tipo se manifestando dentro da igreja, mas pessoas que ainda não se converteram. Porque se fosse convertido de fato, não estaria agindo assim. E nós conhecemos, irmãos, e lamentavelmente, nós não temos prazer nisso, quando nós falamos disso, de alguém que tinha um dom maravilhoso na igreja. Que pena, irmãos. Regia de forma maravilhosa, com gestos, coisa mais linda. Alguém que cantava mesmo. Alguém que pregava, mas que buscou glória somente para si, caíram. Infelizmente, não estão mais conosco. Isto nos deixa triste. Exatamente porque o nosso prazer não deve estar nisso, nessas coisas. Por exemplo, alguém que se destacava e de repente caiu no seu ministério. Que bom, bem feito. Não, irmãos, esta não é a vontade de Deus. Deus não fica feliz com atitudes assim. Mas observam que no meio do povo de Deus não existe lugar para esse tipo de pensamento.
A pessoa vai até um certo ponto e depois não consegue mais ficar na igreja. Acha que está famoso. Eu canto bonito mesmo. Meu Deus do céu, a minha voz é linda. Meu Deus do céu, eu canto lindo mesmo. Agora eu vou fazer sucesso no mundo. Eu vou fazer sucesso no mundo. Eu vou cantar, irmãos. E muitas vezes acabam se distanciando da igreja e se iludindo nas coisas do mundo, amando as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus. Então, esses santos de Deus, a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, tem razão ou não tem, irmãos? De nos orientar. Porque os irmãos sabem, no comecinho da igreja, quando o pastor falava, depois da mensagem, quando o coral cantava, batia palma. Eu sei que muitos irmãos antigos lembram disso, não era da minha época, não é da minha época. Mas batia palma. E isso, irmãos, incentivava o orgulho de alguém. Olha aí, bateu palma mais para mim. Então, eu cantei bem. Eu preguei bem. Então, o irmão Aldo foi orientando. Como um profeta de Deus, irmãos, orientando da maneira certa, da maneira correta. Para quê? Para quê, irmãos? Para o nosso mal? Não. Para o nosso bem. Para a nossa salvação. E nós olhamos, por exemplo, para exemplos que as Escrituras nos mostram. Por exemplo, Jesus, o Filho de Deus, que criou todas as coisas e se humilhou de uma tal forma e veio viver uma vida humana nesta terra. Nasceu em qual lugar? Num palácio de ouro? Não. Nasceu numa estrebaria, um lugar mais simples que pôde existir. Lá Jesus nasceu. E quando ele começou o seu ministério, Jesus pregava de uma forma, irmãos, maravilhosa. Mas isso não levava a ele se exaltar a si mesmo. E ele chegou a dizer que toda a glória era para Deus. E disse ele: as obras que eu faço, eu não a faço de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. É Ele que faz as obras. Exemplo maravilhoso de Jesus, o Filho de Deus, irmãos, que usufruía de todo o paraíso da glória do Pai. Não era assim orgulhoso, não era assim vaidoso, mas humilde. A Santa Avó Rosa nos relata a doutrina que ela ia para os céus e falava com Jesus e com Deus, recebia as orientações. Então o corpo dela ficava sobre a terra e em fração de segundo, Jesus dominava o seu corpo, falava com os dois da direção. E ela, certa vez, disse que chegou nos céus é a coisa mais linda que pôde existir, maravilhoso o reino dos céus, e, inclusive nos mostrou até as características dos apóstolos, mas isso não deixou o orgulho dominar o seu espírito, mas muito humilde. Ela já estava sendo preparada para ser o Consolador, mas humildemente, irmãos, a Santa Avó Rosa agia, mas não dizia para ninguém: olha, eu sou o Consolador, eu fui na glória de Deus e, entenderam? Não se orgulhava. O irmão Aldo, por ser um profeta de Deus, todo o poder de Deus sobre o seu comando, e eu já cansei de ver isso aí, quando a gente chegava nas viagens, era a coisa mais maravilhosa, irmãos, de estar com o irmão Aldo. O jeito simples dele, e todo o poder nas suas mãos, todo o poder em suas mãos. Mas o irmão Aldo ouvia uma criança, e muitas vezes dizia: dá um beijinho aqui no rosto.
atendia todo mundo, não fazia distinção de pessoa. Não vou atender. Não, Maldo atendia as pessoas e aconselhava as pessoas, mesmo sendo profeta da igreja, irmãos, mais humilde. Uma certa ocasião, um certo pastor foi falar com o irmão Aldo, e contando para o irmão Aldo, e disse: olha, irmão Aldo, olha, eu preciso muito do senhor. E o irmão Aldo orientou: olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e aquilo, olha, não pode fazer isso. E ele disse mais ainda: confiem em Jesus. Confie em Jesus, você vai vencer. Eu sei que não é fácil, eu sei disso, mas você vai vencer, confiem. Mas o irmão Aldo não dizia: olha, eu sou o profeta da igreja. Não, de uma forma, irmãos, maravilhosa, humilde, sem querer destaque, entenderam? E nós estamos aqui na terra para seguir os passos desses santos de Deus que trilharam nesta terra e hoje estão no céu. O irmão Aldo chegou a dizer aqui que toda pessoa que queira aparecer, seja quem for, se querem aparecer numa pregação, se querem se aparecer quando vai fazer um solo, os seus louvores não passam desse teto para cima. E daí eu digo, irmãos, que todo esforço é muito bem-vindo, não é verdade? Tem alguém que se esforça, sai de sua casa, vem na igreja, e vai cantar, e vai reger, e faz um esforço para a pregação. Mas, irmãos, se estiverem com um propósito diferente de se exaltar a si mesmo, nada adianta. Seu esforço é inválido. As suas ações e tudo que a sua pessoa fez não chegará à presença de Deus. E tem pessoas que precisam mudar esse tipo de comportamento. Precisa ser humilde, de aceitar a palavra e fazer uma alta reflexão. Espera aí, deixa eu olhar para mim. Quando eu canto, como que eu me manifesto? Quando alguém está cantando, quando alguém está pregando, quando eu prego, é para exaltar a mim mesmo? O louvor é para mim? Nós precisamos questionar isso, irmãos, porque o louvor é para Deus. Toda a glória para Deus. Todos os feitos para Deus. E nunca para nós. Nós é apenas um instrumento que pode ser usado. Santa Rosa pode usar um pastor a falar uma palavra que alguém está precisando. Mas isso não dá o direito de ele dizer que ele é melhor. E tem pessoas que esquecem disso, irmãos. Que a Santa Rosa usou maravilhosamente, o pastor em uma determinada congregação, e aí ele enche de ego. Está vendo aí? E, inclusive, alguém chega e diz: olha, que mensagem bonita, olha aí, ó. Eu sou bom mesmo. Então a mensagem de fulano de tal não presta, fulano de tal também não presta, fulano de tal não canta mal. Entenderam? Mas não, irmãos. Não, este tipo de pensamento não deve existir no coração de um filho de Deus. Entenderam? E a pergunta é muito simples, que eu quero fazer nesta oportunidade para poder fechar esta mensagem. Quero interrogá-los, mas não precisa ninguém responder. Quem entre vós querem ir para os céus? Quem? Eu sei que muitos dos nossos irmãos querem. Eu quero estar nos céus, eu quero estar na glória de Deus, eu quero ter a vida eterna, eu quero ter o galardão. Mas, irmãos, tem feito por onde? Tem lutado? Tem feito algum sacrifício? Tem se redimido na presença de Deus? Se humilhado na presença do Criador? Quem quiser seguir a mim, negue a si mesmo.
Tome a sua cruz e siga-me. Nós não devemos querer fazer nossa própria vontade. Eu quero isso, eu sei. Não, irmãos. Mas vamos basear na lei de Deus. O que a lei de Deus fala? A lei de Deus orienta. É que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que eu não posso. Então eu vou viver a lei de Deus. E Deus sabe o de melhor. Para mim, para o Senhor, para todos nós. E está na doutrina que Deus repreende aquele que Ele ama. Então Deus tem prazer na salvação de todos, entenderam? Talvez alguém que esteja me ouvindo agora tenha algumas coisas para resolver, tem muitas mudanças na vida para fazer, e muitas vezes chega a dizer, isso é difícil demais. Meu Deus do céu, tanta coisa que preciso organizar na minha vida, isso é difícil demais. Quem pensa assim, irmãos, dá brecha para o inimigo, sabia? Eu não consigo. Aí o inimigo já age. Uma vez que a gente fala e que a gente não consegue, não, irmãos, não podemos pensar assim, não. Tudo é possível aquele que crê. Então, com fé em Deus, com fé no meu Jesus, com fé na Santa Vó Rosa e com fé no irmão Aldo, eu vou mudar, vou ser uma nova pessoa. E esse santo de Deus entra com providência naquela vida. Eu já vi muitas vidas se transformarem, irmãos. Pessoas que eram viciadas, enfim, se transformaram assim da água para o vinho. Mas precisa fazer a sua parte, precisa dar o primeiro passo. Deus precisa ver que você quer mudar. Ele quer te ajudar, Ele quer te levar para os céus, que é o lugar mais lindo. Mas você precisa querer. Como diz um pastor, a senha é querer. Eu quero. Então eu preciso dar o primeiro passo. Santa Vó Rosa, eu quero mudar. Entenderam, irmãos? Esta mensagem que veio no boletim não é para deixar a sua pessoa triste, não. E sentir assim, vergonhado pela palavra. Não, muito pelo contrário. É para nos ajudar. Entre nós aqui não tem ninguém que é melhor do que o outro. Essa mensagem aqui veio para mim, sim, para mim que sou pastor desta igreja, para todos nós, entenderam? Então, sempre que a gente tiver oportunidade, irmãos, é muito bom a gente pensar. É compensador obedecer a Deus, porque o salário da obediência é vida eterna. Que estas palavras estejam nos vossos corações. Muito obrigado pela sua atenção, pelo esforço que fizeram para poder estar nesta reunião. E o meu desejo, irmãos, é que Deus, Jesus, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, possa abençoar a todos os nossos irmãos. Que todos possam ter facilidade de compreender a nossa doutrina, a nossa disciplina, entenderam? E obedecer e viver os ensinos desta igreja por amor. É o meu desejo. Convido os meus irmãos, todos aqueles que estão assentados, para ficar em pé. Passaremos para a parte, irmãos, da oração. Então é a oportunidade, irmãos, que eu, como pastor desta igreja, tenho de falar com Deus. Oportunidade que você, como regente da igreja, como corista da igreja, como membro desta igreja, abrir o seu coração a Deus. Quais são as suas aflições? Quais são os seus pontos fracos? Aonde precisa melhorar? Os irmãos sabem? Então fale com Deus. Irmãos, é uma reunião especial. Jesus nos alimenta, irmãos, através do seu corpo, do seu sangue. O irmão nos orientou, numa certa ocasião, orientando a igreja que quando tiverem uma santa comunhão em alguma congregação,
Mas se a gente estiver em comunhão, pensando nele, Jesus, nos seus feitos, em toda a sua obra maravilhosa que ele realizou, mesmo não estando presente lá fisicamente naquela congregação, mas serão alimentados. Quem acredita nisso? Eu acredito no meu profeta, no profeta irmão Aldo. Espero que os irmãos também tenham essa fé. Que Jesus, irmãos, ele nos alimenta, ele tem todo o poder foi dado para Jesus e transmitido para os nossos santos, Santa Rosa, Santo Irmão Aldo, entenderam? Então, nós temos esta oportunidade de fazer as nossas petições. Oremos. Senhor nosso Deus, é com muita gratidão que nós direcionamos do mais íntimo do nosso coração o nosso louvor ao Senhor. Que teu nome, querido Deus, seja sempre exaltado. Obrigado, querido Pai, pelos teus planos, pelas tuas obras maravilhosas. No seu Divino Espírito, uma virtude que sempre dominou foi o amor. Mesmo a humanidade caída, o Senhor nos olhou com bons olhos. Como diz a palavra do boletim, enviando os patriarcas, profetas, provando o seu amor incondicional, enviando o seu Filho para nos salvar. E o Senhor Jesus, nesse dia especial, desce dos céus, Jesus, para fazer o grande milagre. Só o Senhor que pode fazer, conforme as orientações da Santa Vó Rosa. O Senhor Jesus tem todo o poder de fazer o milagre da transubstanciação. Os elementos contidos na mesa, os pães e o suco de uva serão transformados pelas tuas virtudes. E nós, Senhor Jesus, necessitamos muito, muito mesmo, Jesus, das tuas virtudes, Jesus, porque muito embora nós vivemos neste mundo, e estamos inseridos no mundo, mas nós não podemos compactuar com as coisas do mundo. Estamos no mundo, mas o mundo não nos pertence. O que nos pertence é o teu reino, e é exatamente por isso que necessitamos das tuas virtudes, Jesus, da tua graça salvadora. Eu sei que o Senhor está olhando com um olhar de carinho e com muito amor para esses filhos arrependidos que estão fazendo as suas petições e te pedindo agora, Jesus, neste momento de oração. Mestre querido, entre com providência nesta vida. Deixe alguém que tinha alguns vícios, Jesus, tem alguns vícios, mas nunca será o mesmo depois que deixar o Senhor entrar no coração. Ajude estas pessoas que querem ir para os céus. Virgem Maria, abençoe as mães, Virgem Maria, as crianças que são o futuro de nossa igreja. Santa Vó Rosa, console todo o nosso povo. Irmão Aldo, nos abençoe, irmão Aldo. Esteja sempre conosco, nos dando a direção certa, irmão Aldo, iluminando o nosso caminho, irmão Aldo, nos inspirando em tudo que vamos fazer, que nós devemos sermos apostólicos na igreja, aonde for, lá no trabalho. Você é um filho de Deus, somos um filho de Deus e precisamos muito da tua intercessão, irmão Aldo. E agora, como teu servo, eu te peço, querido profeta de Deus, sobre esses nomes que muitos colocaram nesse altar de graça, mas colocaram com grande esperança no seu coração, de seus problemas serem resolvidos.
abençoai estas vidas. Talvez aqueles que estão nos ouvindo agora também clamam pela misericórdia de Deus. Quem sabe está passando por dificuldades. Quem sabe uma mãe que está aqui conosco, que ao ver o sofrimento de um filho perdido pelos vícios, clamam pela misericórdia, está inclusive à beira da morte. Tenha misericórdia e compaixão, querido e santo profeta. Cura-os se for da justiça divina. Prezados irmãos, recebam todos a bênção de Deus, porque Ele está nos abençoando. A bênção de Jesus e as suas virtudes, a bênção da nossa Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja sempre conosco. Amém. Paz do Senhor para todos e até uma próxima oportunidade.